Fala galera, mais uma solução para vocês. Hoje a gente vai resolver o desafio da rodada 3, rodada de março, Excel Esportes Brasil by BTG Pactual 2026. E esse desafio é um desafio do Laender, né? O nome do desafio, como vocês já devem ter resolvido ou visto aqui no título, é Onde eu coloco as respostas, edição mulheres. Por que é esse o nome? Porque o formato, a mecânica desse desafio, Onde eu coloco as respostas, foi um formato que eu criei para a semifinal de 2025, agora, né, do nosso ano passado. E esse formato é um formato bem interessante porque ao invés das pessoas terem que fazer contas e descobrirem as respostas, que obviamente precisa seguir sendo feito, aqui são com mulheres, né? Então o que acontece? Mês de março, mês das mulheres, então a ordem, né, o formato desse desafio é que as respostas são todas dadas. A questão é, onde é que vocês colocam, né? Aí que entram as perguntas, onde é que encaixa, tem que filtrar, fazer um monte de coisinha diferente, né? Então, já vou mudar o formato aqui para vocês verem a tela e aí eu vou resolvendo e olhando com vocês, tá? Então, beleza, o desafio do Laender, onde eu coloco as respostas. E como eu expliquei, pessoal, né, que a gente tem, aqui obviamente estou com o arquivo do gabarito, né, mas eu vou fazer com vocês. Então aqui, ó, a gente tem 145 mulheres, né, porque são 7 questões com 20 perguntas cada e mais 5 questões bônus, né, então aqui a gente vai do 1 até o 145, tá? E a questão é a seguinte, né, a gente tem uma ordem específica para resolver, porque à medida que a gente vai resolvendo as questões, aquelas mulheres que os nomes já foram encontrados não fazem mais parte, né, do grupo de respostas possíveis para o próximo desafio. Então, diferentemente, talvez, de outros desafios, nesse aqui a ordem é mandatória, senão já vai desandar a maionese e vai dar errado para todo mundo, tá? Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, deixa eu voltar para mim, é que quando eu testei esse desafio do Laender, eu estava, além de testando o desafio, eu estava me testando. Por quê? Porque eu resolvo esses desafios geralmente com tabelas de dados, que é o que eu vou fazer hoje, só que no meu teste eu tentei resolver com o que a gente fala de single cell formulas, né? Tudo dentro de uma única função. Então, por mais que eu já tenha resolvido, essa forma que eu vou resolver agora, claro que a mecânica das respostas é a mesma, né? Mas eu vou fazer em tabela de dados, então esse formato estou fazendo aqui junto com vocês, né? Então vamos partir direto para as resoluções, né? Eu só estou dando esse parâmetro, esse panorama inicial para a gente começar, então vamos lá. Coisas importantes, né? Eu já falei, é um desafio sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente tem o nome de mulheres famosas aqui, destaque das suas áreas. A gente tem a ordem específica, né? Tem que resolver a nível 1, depois é bônus 1, depois é nível 2, bônus 2, etc. E também aqui a gente tem uma questão sobre a gente tem que diferenciar acentos, tá? Como eu estou aqui com o arquivo do gabarito, se eu não me engano, nas minhas respostas, ou era das 5 em diante ou era das 6 em diante. Mas eu vou criar aqui a solução em função dos acentos à medida que precisar, porque caso eu erre alguma coisa eu consigo ver pelas respostas, né? Então aqui eu estou indo bem orgânico para vocês. E o que mais que eu ia falar que eu pensei aqui e me esqueci? Ah, tá. Que o que acontece? Como eu falei, né, esse aqui o Laender fez em cima desse modelo onde estão as respostas. E quando eu criei isso aqui para a semifinal do ano passado, lá em setembro, né, que foi o evento presencial, é muito engraçado, porque quando a gente cria os desafios, conforme tu vai inventando e botando uma coisa em cima da outra, assim, tem uma certa ordem, tem um certo desenvolvimento. Mas quando a gente vai resolver, nós que criamos o desafio, é um pensamento ao contrário. Então, é muito curioso que às vezes a gente pode dar uma travada onde em tese seria fácil, né? Mas beleza, dada a introdução, vamos começar a responder, tá? Então, novamente, primeiro nível que a gente tem que responder é o 1, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, né? Lembrando que cada um vai ter o seu estilo, mas eu vou criar uma planilha aqui chamada disponíveis, tá? Disponíveis, porque conforme a gente for respondendo, eu vou tirando as respostas possíveis do que serão o novo ponto de partida para cada desafio. Então aqui, ó, no nível 1, disponíveis são todas as respostas possíveis, né? Então essas são todas as nossas disponíveis, né? Conforme eu resolver a nível 1, para bônus 1, que vai ser a próxima resposta, vai ser todas essas menos as que a gente já respondeu na nível 1. Então vamos lá, bora. Nível 1. Quem são as 20 primeiras mulheres da lista, né? Então, essa aqui o Laender deu de graça, né? Fazendo uso, então, aqui das novas matrizes dinâmicas, nem tão novas, né? Mas eu vou usar a função pegar. E a função pegar vai lá nas minhas disponíveis, que está aqui, e eu quero pegar as 20 primeiras linhas, né? Então, beleza, pegar está aqui, todas prontas, já tenho essa resposta. Agora, o que eu vou fazer, ó? Esse meu disponíveis, deixar aqui só para diferenciar, a nível 1, todas essas estavam disponíveis. Quais são as disponíveis da bônus 1, né, para as respostas da bônus 1? São
todas essas, digamos assim, menos essas que eu já respondi. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma função único, né? Então, isso aqui não é parte da resposta, isso aqui é a mecânica que eu estou criando para ir abatendo, né? Tirando as respostas que a gente pode usar de uma para outra, tá? Isso aqui podia ser feito, tu cola valor, exclui os nomes, teria várias formas que a gente poderia tirar, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou empilhar, único do quê? Do empilhar na vertical de toda essa galera aqui com as respostas que eu já botei. Então, a gente tem a lista com todas e eu botei na sequência, né, empilhar na vertical todas essas repetidas. Tá? Então, esse empilhar V aqui é isso que eu falei, todas as originais mais as repetidas. Só que a função único, eu quero pedir aqui, ó, o terceiro argumento da função único fala, eu quero todo mundo que aparece só uma vez. Então, como eu empilhei todos com um subgrupo dele, ou seja, esse subgrupo estaria repetido, quando eu pedir o único que aparece só uma vez, eu estaria retirando essas que foram repetidas. Né? Então, olha só. Então a gente vê aqui ó, a Cláudia. A Cláudia é a primeira disponível da bônus 1. Então se a gente fosse ver 20 aqui, ó. Ups, onde é que eu tô? Aqui, ó. Selecionei 20 aqui embaixo, né? Talvez não dê para aparecer para vocês ali, mas selecionei 20, a Cláudia é a próxima. Então, para a bônus 1, essa é em inglês seria a pool, né? Seria, enfim, o universo de respostas possíveis. Mas beleza, vamos lá, que a 1 foi tranquila. Vamos dar sequência aqui. Opa, depois da nível 1 é a bônus 1, né? Então, o que a gente tem que fazer na bônus 1? Entre os nomes disponíveis na lista, qual é o menor nome? Então, olha só, como aqui, meu intuito não é deixar o arquivo funcional, às vezes eu vou fazer a resposta e só vou colar lá para a gente ver, tá? Então, desculpa, qual que é? Procurando o menor nome. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer um número de caracteres. Quero procurar um número de caracteres, desculpa, quero gerar o número de caracteres desses nomes disponíveis, tá? Agora, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou dar um mínimo, né? Vou procurar um mínimo desses caras aqui. O mínimo é 5. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o tamanho mínimo é 5. Agora, o que eu quero fazer? Quero um proc_x. Quero procurar 5 onde? Na lista de tamanhos, trazendo da lista de nomes. Marta, nossa futebolista, né? Então, vou copiar aqui Marta, vou colar aqui, né, na bônus 1. Então, você vê que está certo, né? Já ganhei os pontinhos ali. Como, novamente, eu falei, eu não vou me preocupar aqui em deixar um arquivo funcional, que tudo vá para frente, porque já resolvi ela, né? Então, eu vou deletar aqui. Então, para nível 1, os meus disponíveis são quem? É o único do meu empilhar V, desses aqui que estão disponíveis, com a Marta, né? Fecha, ponto, vírgula, 1. Opa. Pronto, então aqui estão todos os meus disponíveis. Desculpa, aqui vai ser para o nível 2, né? Então, olha só, vai aparecer todo mundo aqui. Quando chegar a Marta, ela vai estar fora. KLM. Ó, até aqui a Marie Curie, tá certa, mas a Marta já caiu fora porque a gente já botou ela. Então, beleza. Então, para nível 2, é a partir daqui que a gente vai indo. E vamos seguir o baile. Vamos lá, considerando a lista de nomes disponíveis, quem são as primeiras mulheres que atendem ao seguinte critério? O total de caracteres do nome é ímpar, considerando também espaços e sinais de pontuação. Então, olha só, esse aqui é o nosso mundo de quem são as respostas possíveis, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer igual a... total do número de caracteres é ímpar, é isso, né? Total do número... até poderia ter usado outro. Então aqui, ó, vou fazer devagarinho, ó, número de caracteres de todos esses. Beleza. Agora eu quero saber se é ímpar. Aqui o é ímpar tem uma questão específica de matrizes dinâmicas, né? Que se eu fizer o é ímpar para cá, não, acho que esse aqui vai dar tudo certo. Não deu. Por quê? Porque a gente vai ter que transformar, botar um menos menos aqui só para ele converter internamente isso aqui de array para intervalo, essas paradas que até esse caso aqui eu nem sei tanto porque que acontece, mas eu sei que a gente faz isso e ele funciona, tá? Então, beleza, olha só. A nível 2 aqui são os números de caracteres e aqui são, como eu fiz que era ímpar, né? Tudo que é verdadeiro são ímpares. Então ele quer saber os 20 primeiros. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro. Filtro de quem? Filtro de todos os nomes. Quando, né? Como eu já tenho o critério, eu quero quando isso aqui for verdadeiro. Eu já fiz a conta de todos que são ímpares, né? Então aqui está a lista de todas as que têm o nome ímpar. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar também, vou pegar dessa lista aqui os 20 primeiros. Ou as 20 primeiras, né? Então, em tese, se eu copiar isso aqui e colar aqui, vou até colar como valores já direto, tudo certo, né? Então, tá aqui a minha lista, tudo bem, né? Aqui já posso deletar, porque eu já colei para lá, e aqui a resposta do meu nível, do meu bônus 2 vai ser quem? Vai ser empilhar V, né? Vou copiar essa fórmula aqui, porque eu posso só mudar
esse daqui, ó, o desafio... Opa, não, o que eu estou fazendo? A bônus 1 aqui, pronto. Aqui, vem para cá. Isso, só que aí esse desafio... Eita, tá certo isso? O que eu estou fazendo, galera? Exatamente, é nível 2, tá? Olha, eu estou viajando aqui. Então, a base da minha bônus 1 tem que ser a base da bônus 2, só que aqui esse desafio não é o desafio. Esse desafio é aqui, ó. Pronto. Então, aqui estão os nomes possíveis para bônus 2. Então, vamos lá na bônus 2. Entre os nomes disponíveis, quem é a primeira mulher cujo sobrenome termina com letras repetidas? Essa aqui é interessante, tá? Ó, sobrenome. Então, cujo sobrenome termina com letras repetidas. Aqui, eu não sei se tem aqui. A gente poderia falar que tem 2 sobrenomes, né? Poderia ter alguma questão nesse sentido, mas ele está falando assim, primeira mulher, tá? Então, o que eu vou fazer? Essas aqui são as mulheres disponíveis, tá? Termina com letras repetidas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um direita dessa galera toda. Opa, direita 2, né? Então, quero, a partir da direita, 2 caracteres. Então, aqui tem o final de todos eles. Ó. Aqui já consigo ver no olho, tá? A primeira já é a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Eu poderia, falando do campeonato, se eu tivesse visto isso com o olho, já poderia copiar e colar lá, porque, de fato, a resposta é a Dilma, tá? Ó, tá ali, já tá certo, tá? Mas eu só vou seguir a resposta aqui para vocês verem. Então, ó, eu extraí as 2 letras da direita. Então, agora o que eu quero ver? Eu quero saber se a esquerda desse carinha é igual à direita desse carinha, né? Então, aqui vai dar vários falsos e verdadeiros, né? O primeiro verdadeiro que deu teria sido a Dilma, então a gente poderia ver dessa forma com funções que teria sido a Dilma, tá? Então, beleza. Tá aqui, a resposta já tá lá, agora eu quero a base por nível 3, e aí o nível 3 vai ser isso aqui, só que aí esse desafio vai ser aqui. Então, vão ser todas essas, menos a Dilma, né? Tanto que a Dilma estava entre a Dandara e a Dona e não está mais aqui. Então, beleza. Vamos resolver a nível 3. Vamos lá, que esse desafio tem uma dinâmica engraçada, né? Diferente, né? Então, é legal. Foi essa a minha ideia quando eu criei ano passado, é trazer outra dinâmica. E vocês vão ver que, pelo menos na minha leitura, né? O Laender tem uns desafios que são mais aprofundados, umas coisas mais malucas, até porque ele vem mais da programação, né, das coisas dos sites, da programação lá, e eu venho da engenharia e eu também me considero um cara mais, sei lá, mais abrangente, não é a palavra, enfim, criativo não é, porque o Laender é criativo pra caramba também, mas eu tento fazer outros formatos, né, então é isso aqui que a gente está vendo. Nível 3, considerando a lista de nomes disponíveis neste nível, quem são as 20 primeiras mulheres, tá, beleza, que contém as letras E e N juntas, em qualquer ordem. Tá? Então, olha só. Isso aqui, como hoje em dia no Excel já tem as funções regex, né, que a gente pode testar algumas coisas, eu vou testar. Vou usar a função regex aqui para ver do nível 3 quem tem E e N. E aí, dentro das funções, aqui no regex, deixa eu vir mais para cá, porque aí no vídeo fica um pouquinho mais centralizado para vocês. Tá bom para ver ali? Tá bom. Então, olha só. Eu vou fazer um regex testar, tá? Eu quero testar nesse texto aqui se existe algum padrão. Então, o padrão que eu quero ver é se é EN, e aí dentro do regex o pipe, né? O pipe, essa linha... eu vou fazer isso aqui de novo porque eu no Excel em português isso aqui é um problema, tá? Ó. Eu escrevi EN, tá? Agora eu vou botar qualquer outro símbolo depois. Que agora eu já dei um Ctrl Z, mas o EN, às vezes, ele corrige para EM. São autocorreções do Windows, isso aqui não é nem do Excel, é do Office, em alguma outra instância ali que ele corrige, se eu não me engano. Então, como ele falou a letra EN em sequência, em qualquer ordem, então também pode ser NE. Né? Então, o que eu estou falando? Aqui eu estou falando que eu quero procurar EN, esse pipe, né, esse risquinho na vertical dentro do regex, aqui dentro significa ou, então eu estou procurando, né, testar, a função regex testar, eu estou testando se esse padrão é encontrado. Então, eu estou testando se EN ou NE é encontrado dentro do texto que eu estou pesquisando, tá? E aqui, por fim, a função... fechar aspas aqui. A função regex testar pergunta se a gente quer diferenciar ou não maiúsculas e minúsculas. E aqui eu não quero diferenciar. Então, a correspondência não diferencia é na 1. Beleza, ó, aqui tem falso, não tem nem EN nem NE, né? Se eu apertar aqui para baixo, ó, Ellen, aqui tem EN, né?
Ó, Emmanuelle Carpentier, aqui tem Emeline, então enfim, tem vários ENs ou NEs, né, em algum lugar, ó, Florence, enfim. Então o que está falando? Eu quero as 20 primeiras mulheres que tenham EN ou NE juntas, né, em qualquer ordem. Então agora que eu já tenho esses verdadeiros e falsos, né, até posso fazer lá direto, né. Eu quero pegar 20 linhas, né, mas pegar 20 linhas do quê? Quero pegar 20 linhas do filtro do quê? Quero pegar 20 linhas do filtro disso aqui quando os critérios são verdadeiros. Fechei meu filtro. Eu não percebi alguma coisa que eu fiz de errado ali. E2 hashtag. Bom, vamos fazer de novo então, né? Fiz alguma coisa errada ali. Então vamos fazer separadinho do lado e depois eu trago para lá. Nossa, olha até onde eu fui com isso aqui. Que curioso. Enfim, ok, tá bom, vamos fazer aqui então. Igual, filtro disso aqui, onde isto aqui não só aquilo ali, porque já é verdadeiro. Pronto, então tá aqui todas. Eu quero pegar 20 dessas. Quantas tem aqui? 24. Então eu poderia ou ir na mão, ou aproveitando que eu tenho aqui, né? Tô fazendo tudo separado, mas é só para vocês pegarem o jeito, né? Pegar dessa galera toda aqui as 20 primeiras linhas. Então, olha só que beleza, estão todas aqui. Já vou colar valores aqui, porque isso aqui eu não estou deixando os históricos, né? Então, ok, aqui a gente já terminou, posso deletar tudo isso aqui que eu tenho do lado. Aqui a gente tem que responder a bônus 3 agora e vamos fazer de novo, né? Isso aqui vem para cá. E aí é o empilhar na vertical da N3 e esse desafio aqui são estes nomes que eu acabei de botar, porque lembrando, a gente está abatendo, né? A gente está excluindo. Então, essas são as respostas possíveis para bônus 3. Vamos lá ver o que a bônus 3 pede. Entre os nomes disponíveis na lista, quem é a mulher cujo nome ocupa a posição central? Olha que interessante, né? Deixa eu ler a última frase ali. Ó. Se você fez tudo certo até aqui, a lista deve ter um número ímpar de nomes neste momento. Então, olha só, o que eu poderia fazer? Quero contar quantas linhas eu tenho aqui nas respostas possíveis. Tem 83 linhas, né? Se eu fosse pegar a central, eu poderia dividir isso aqui por 2 e arredondar para cima, né? Então, olha só, tenho 83 linhas, vou dividir por 2. Isso aqui seria a metade, né? Então, eu tenho 41 para cima, 41 para baixo e o do meio é o 42. Só para usar fórmulas, né? Eu arredondaria para cima, né? Arrede para cima aquele valor ali com 0 casas decimais. Botei uma vírgula a mais aqui. Né? Então, a minha linha central é a 42. Então, eu poderia fazer aqui, ó, escolher linhas. Eu quero escolher desse intervalo todo a linha 42. Então, esse nome é a Nadia Murad. Ctrl C, Ctrl V, certo. Né? Então, acertamos. A Nádia é a nossa resposta da bônus 3. Então, né, novamente, como eu estou colando valores, vocês estão vendo o raciocínio por aqui. Vamos seguir, porque agora a gente precisa do nível 4. E o nível 4 é isso aqui, menos a Nádia, que a gente acabou de responder. Daqui a pouco vai começar a chegar perto dos desafios que precisam da gente controlar os acentos, né? E aí eu já vou mostrar para vocês na sequência como é que a gente faria. Então, fizemos a bônus 3, agora vamos para a nível 4. Lembrando que eu estou fazendo por fórmulas, tá, pessoal? Eu acho que o Laender mudou essa aqui. Sim, ele mudou. Porque esse aqui foi o que eu testei. Essa nível 4 aqui está bastante difícil para ser uma nível 4, né? Inclusive a gente comentou que essa 4 seria mais difícil que a 5. Então eu vou pausar o vídeo aqui e vou achar o arquivo para retomar a versão que ficou final, tá, pessoal? Até a próxima. Até daqui a pouquinho. Retomamos aqui, galera, tive que fazer um transplante de um arquivo para o outro, porque, enfim, né, vida de testador e desenvolvedor é isso, então estamos aqui de volta com o que, de fato, vocês fizeram, né, no desafio. Então, o nível 4 é o seguinte, com base, né, no novo subgrupo de mulheres, a gente tem que descobrir quais delas contêm 2 letras em sequência, né, AA, BB, CC, enfim, qualquer uma das 26 letras em sequência, mas que ocorra apenas uma vez, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou descobrir aqui. Vou transformar menorzinho aqui. Primeiro, eu quero ter uma lista de todas as letras procuráveis, né? Então, vou fazer aqui, ó, um Caract, Unicode,
do número sequência de 26 linhas, começando do 97, eu acho. Isso aí, pronto. Então aqui a gente tem volta. As letras. Aqui eu quero dar um concatenado disso aqui com isso aqui. Então olha só. Ok, construir todas as possibilidades, né? As 26 letras duplicadas. Aí eu quero saber, né, quais desses nomes contém quais desses nomes contém essas letras duplicadas. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero procurar, né? Vamos dar aqui um proc_x. Não quero proc_x, eu quero um regex testar. Vamos de regex, então, vamos ser moderninho. Eu quero testar. Esses são os textos. Não, o texto é esse e os padrões são estes. E eu quero ver a diferença. Aqui, se eu fizer um menos, ele vai me dar uns ou zeros. Então, no nome Dandara, ele não achou nenhuma dessas ocorrências. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a soma disso aqui. Porque isso aqui vai me dizer quantas. E aí eu vou dar só um F4 nesse cara aqui. Porque todo mundo tem que comparar ali, né? Eu estou testando quantas dessas ocorrências acontecem nesse nome e estou somando. Se tem uma, vai dar uma. Se tem zero, vai dar zero e assim por diante. Então, olha só. 0, 1, 1. Aqui, esse François aqui, Barré, tem 2 R's e tem 2 S's. Aqui entra uma coisa interessante, né? O Laender, lá no início do desafio, ele fala para a gente tratar dos acentos. Eu acredito que nessa aqui o acento ainda não faça diferença, né? Porque só se fosse um cedilha. Mas enfim, lá ele está falando que tenha ocorrências, mas que tenha só uma. Então, e o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um filtro desses nomes, onde aqui seja 1, porque se tem 0... por que ele está indo até lá embaixo? Que curioso. Ok, é isso aqui. Então esse é o filtro e aqui a gente tem 24 nomes, mas eu quero pegar 20 disso aqui, né? Quero pegar só os 20 primeiros. Então agora que eu tenho esses 20, vamos ver se está certo aqui. Aqui já começou errado, porque em algum lugar tem algum acento que talvez aqui eu já deveria ter alterado e não alterei, tá? Então deixa eu ver. Aqui, tá vendo que tem essa não sei ler em francês, mas enfim, aqui já tem um nome que faz diferença, né? Então aqui era para ter dado, porque lá ele fala que é para a gente desconsiderar os acentos. Então deixa eu ver como é que eu vou desconsiderar os acentos. Vamos ver o seguinte, eu vou concatenar todos os nomes que a gente tinha lá no início, só para a gente ter todos os caracteres, tá? Então aqui eu estou fazendo só um trabalhinho para os acentos. Então aqui eu estou unindo todos os nomes, aqui eu vou dar um regex extrair desse aqui, caractere por caractere, ponto 1, ok. Aí aqui eu vou fazer um igual para call disso aqui. Aí em volta disso, né, vou botar um único disso aqui e ainda um classificar disso aqui. Então tá, não me interessa se está maiúsculo ou minúsculo, essas diferenças eu posso mudar depois, tá? Então olha só, o que me interessa são as letras, porque os acentos e tudo mais eu posso tirar, tá? Então estou tirando aqui para cima. Então olha só, o que tem acento é amarelinho, é aqui, um O e um U. Tá, então esse vem para cá, tá? Esses são os acentos. Então o que eu vou fazer? Isso aqui, esse cedilha é para ser um C, esse aqui é para ser um E, esse aqui é para ser um E, esse aqui é para ser um O, esse aqui é para ser um U, tá? Então aqui está a nossa listinha de caracteres. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui lá para a planilha das mulheres, porque aqui eu não vou botar coluna auxiliar nem nada, tá? Então vamos lá, estou botando aqui, ok, tá, então aqui eu já posso deletar. Tá bom, só que o que acontece, galera? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte,
eu vou ter que trabalhar esses nomes antes de usá-los, tá? Então, sempre que eu for fazer isso, eu vou ter que manter essa formuleta aqui só para a gente ter os nomes, tá? Então, eu vou chamar aqui em cima de sem acentos. Eu vou fazer uma e aí vou aplicar para todos, e aí vou fazendo isso bem manual para vocês verem, tá? Só para a gente pegar o raciocínio. Então, eu quero trocar os acentos, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um regex extrair desse nome que eu quero. Opa, óbvio, né? Não acabei ainda. Regex extrair, o ponto aqui entre aspas é que eu quero posição por posição, e esse 1 é porque eu quero todas os retornos, né? Então, olha só, aqui está o nome todo explodido. Então, o que eu vou fazer? O nome está explodido, eu vou querer procx, quero procurar todos esses valores que estão aqui, quero procurar aqui e retornar... não, diferente. Procx, eu quero procurar aqui desses termos. Procx essa galera, onde eu quero procurar nos que tem acento. Quando eu encontrar, eu quero que traga sem acento. Só que quando não for acento, eu quero que faça o procx daquela própria coisa lá. Aonde? Se eu fizesse um let, já seria próprio aquilo, né? Deixa eu ver. Procx ali... Estou complicando um troço que não deveria complicar. Vou botar um procx ali mesmo, então. Procx daquilo lá, aqui, trazendo daqui. Tanto faz, não tem problema. Nossa, deu um errado, muito errado. O que eu fiz aqui? É verdade, é porque aí tem que ser uma por uma. Vamos por partes, como diria Jack. Então vamos fazer diferente aqui. Vamos lá. Let. Será que precisa de um let? Estou tentando não complicar aqui, galera. Deixa eu pensar em tempo real. Estou com tudo explodido aqui. Se eu encontrar lá, eu encontro. Se não, eu quero ele mesmo. Nossa, me fugiu da mente agora fazer isso aí. Porque como fica gravando, como eu não quero editar isso aqui, né? Não preciso fazer isso, galera. Nada a ver, esquece procx. Vamos fazer um reduce. Tá, volta aqui. Exatamente. Não preciso fazer procx nem nada. Poderia fazer, mas ali eu me embananei, mas vamos fazer um reduce. Reduce. O que eu quero fazer? O valor inicial é este cara aqui e o meu array é esses dois carinhas, tá? Prestem bem atenção. Na verdade, não é isso aqui, deixa eu ver. É sequência de 1 a 5. Vamos lá. O que eu quero varrer? Substituir aquilo. Pode ser isso aqui. Então vamos lá, reduz aquilo, lambda, inicial, array. Ok, o que eu quero fazer? Eu quero substituir o quê? Eu quero substituir o texto, que é o meu inicial. E qual que é o texto antigo? O texto antigo é o pegar do meu array. Qual que é a linha? Do meu pegar coluna 1 e substituir pelo pegar do meu array coluna menos 1. Substituir da frente pelo do fundo. Só vou dar um F4 aqui porque aquilo fica no lugar. Ok, então aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de sem... o meu sem acentos estava lá, né? Eu vou deixar ele aqui, então. Sem acentos aqui, vamos arrastar para baixo. Não deu certo. Esse T aqui deveria ter trocado. Deixa eu ver, o meu array é aquilo ali. Então, o que eu quero fazer? Substituir o texto antigo. O texto antigo é a coluna 1. Pegar um... deixa eu ver aqui. Isso aqui deveria estar certo. O que eu estou vendo de errado aqui? Tá na lista certa aquilo? JK. Substituir aquilo ali por aquilo ali.
Volta aqui. Dá para fazer diferente, então. Faz sentido isso aqui? Já estava com a posição. Então tá, vamos fazer então sequência de 5 valores. Tá, e aí eu quero pegar... aqui não é pegar, aqui é só um escolher calls, né? Escolher links. Aí eu quero um escolher links. A matriz é essa aqui, F4. Escolher links daquilo pelo array. E o outro é isso aqui, só que aí é o K, né? Eu quero o K. Vamos ver se foi. Foi. Enfim, só uma troca. Era para ter funcionado, eu não percebi o que eu errei ali, mas ok, né? Vida real, segue o baile. Então, o que acontece, galera? Né? Como a gente viu, eu tinha feito a resolução direto pelo nome, não dá. Aqui já faz diferença a gente mudar os acentos. Então, já na questão 4, estamos mudando os acentos. Então, olha só. Aqui eu tenho o nome certo e aqui eu tenho o nome modificado, né? Então, o meu regex tem que ser do nome modificado. Né? E aí eu trago para baixo aqui e aí já vem que a Esther entra... Esther não, Esté entra aqui, né? Esté Laude, sei lá, não dei o francês. Então, tá aqui, inclusive eu até vou deixar essa função pro lado ali, só para a gente ter ela salva, que aí depois eu poderia criar uma lambda, fazer umas coisas mais complexas, mas não quero fazer isso aqui, tá? Então, ok, isso aqui eu transformei esses nomes só para servir para análise, mas o nome de fato é esse aqui, né? Então, o meu filtro, né? O meu filtro aqui, que agora não é mais filtro, que eu tinha colado como valores, né? Vou fazer aqui um filtro de quem? Filtro é dessa galera aqui, quando aqui no lado agora, né? Nossa, foi... mas aqui tá viajado. Não sei porque foi até lá embaixo, mas tudo bem. Quando isto aqui, cadê? For igual a 1. Pronto, né? Só que aqui deu 24, né? Porque sobrou uma galerinha para cá, então eu vou botar um pegar 20 aqui. Olha só que complicações, né? Pronto. Tá aqui. Bom, como a minha solução já foi feita, né? Isso aqui tudo pode cair fora. Beleza. Aqui eu só vou salvar sem acentos, porque eu vou ter que usar essa mecânica para frente sempre agora, né? Então aqui a gente vai fazer a bônus 4, e a bônus 4 eu copio daqui, passo para lá. Só que aí este desafio aqui será este aqui. Boa, então a bônus 4, essa é a nossa pool de respostas, né? Vamos lá, bônus 4. Entre os nomes disponíveis na lista, qual é a mulher cujo nome nenhuma letra se repete? Nenhuma letra se repete. Deixa eu ver que jeito que eu posso fazer isso. Nenhuma letra se repete. Vamos fazer o seguinte. Vou escrever o alfabeto aqui, certamente fico pensando na galera gringa e também nos BRs, né? Porque galera, não é porque eu estou resolvendo aqui que eu sou o melhor do Brasil, muito menos do mundo, né? A galera tem pensamentos mais ligeiros e mais ótimos que os meus, mas aqui eu estou mostrando uma forma que seria a minha forma de resolver, né? Então vamos de novo lá, fazer o alfabeto de novo. Caractere Unicode, sequência 26, partindo do caractere 97, ok. Temos todas as nossas letrinhas bonitas aqui. Tá, isso aqui vem para cá só para não estragar, que na verdade, exatamente, agora já tem que aplicar, né? Os sem acentos eu vou ter que aplicar para todo mundo agora, né? Então, assim, toda vez que eu tiver um carinha aqui, eu vou ter que partir desse nome sem acentos para não dar problema, e depois eu tenho que buscar lá do lado, né? Então, beleza, sem acentos está aqui. Aqui, gente, deixa eu ver... Eu não quero fazer com by rows, coisa mais complexa. Deixa eu ver se tem um jeito de eu fazer mais tranquilo aqui para vocês. A gente tem qual? Na 5? Não, é bônus 4. Tá. A gente quer ver quais letras não se repetem, né? Obviamente eu tenho que explodir isso aqui. Ou... Não precisa. Eu posso fazer o seguinte. Letras não se repetem. Tá. Dá para fazer uma coisa bem legal.
Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um cont-c, o intervalo... não, calma aí. Será que eu não vou ter que fazer um by roll? Pô, sabadão de manhã eu tô lerdo, hein, galera. Agora é meio-dia cravado, daqui a pouco vai começar a live e tal, as 2 e vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Bom, obviamente eu vou começar com regex extrair, né? Regex extrair... Pronto, tá tudo aqui. Agora eu quero saber o seguinte. Cont-c, o intervalo é este aqui. Eu tô meio perdido aqui. O que eu tô tentando fazer? Não tá certo isso aqui. Isso aqui vai dar tudo 1 ou 0, óbvio. Ou ele acha ou ele não acha. É o contrário. Deixa eu ver aqui. Cont-c. Quero contar esses caras aqui aonde? Óbvio. Nossa, olha a lerdeza da pessoa. Calma. Ué. Algo de errado não está certo. Aqui. Pronto. Nossa, que lerdeza. Foi mal aí, hein, galera? Mas é a vida real. Então, olha só. Ali eu tenho 5 As. Tarará. Então, eu estou contando ali. Só que aquele azul é o meu regex extract. Deixa eu ver se eu botar aquilo ali se vai dar certo. Porque aí entram esses pormenores do cont-c. Acho que não vai dar. Ele não deixa. Poxa, se ele não deixa... porque o que eu faria, né? Quer saber? Eu vou fazer isso aqui com uma tabela de dados só para usar essa solução que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou chamar aqui de N5, nível 5. E aí, eu vou fazer o que eu não fiz até agora. Eu falei que resolveria com tabela de dados, mas acabei fazendo de um jeito diferente, né? Vamos trazer para cá. Aquela mesma solução que eu trouxe ali, eu vou fazer aqui. Então, aqui é um proc x. Vou chamar de 81 ali. Vou pegar da coluna B. Na verdade, não tem exemplo, né? Não tem exemplo, eu vou fazer só uma tabela de dados para aqueles todos ali, posso fazer direto aqui, tá? Então o que acontece? Olha só o que eu fiz, aqui eu peguei um nome, explodi ele e contei quantas letras tinham, né? Para ele não ter letras repetidas, o máximo que pode ter aqui é 1, certo? Porque aí ele não tem letras repetidas. Então eu vou botar aqui, ó, máximo, essa galera aqui, 1, opa, igual a 1, calma. Máximo daquilo ali igual a 1. Falso, né? Então, este nome é falso porque tem letras, letras repetidas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse... Por que está indo até lá embaixo, cara? Eu não entendi isso aqui. Tem um reduce que está indo até... Caraca, velho, que loucura. Calma aí. Tem um reduce lá que estava sobrando total, ok. Colar essa galera aqui que são todos os nomes que eu quero, certo? Certo. Então, com esses nomes todos que eu quero isso aqui. E aí, isso aqui será uma tabela de dados. Mudando. Quem que estava feito lá estava feito com esse aqui. Então, ok. What? Que loucura, meu amigo. Pega ali. Tá. Opa, calma. Nossa, tá dando um monte de tretas aqui. Por que deu um ref? Não entendi o que aconteceu. Tá bom. Vou copiar esse nome pra cá. Porque ele é um nome e não uma função, ok. Pronto, esse aqui é meu input agora. Vou botar aqui só de amarelinho. Tu vê, né? Quantas coisas. Imagina isso aqui dentro do desafio, já eras, né? Olha só. Pronto, então o que eu fiz? Eu fiz essa minha metodologia aqui para pegar para todo mundo, né? Então, ou seja, essa Golda Meir é a primeira cujo nome não tem letras repetidas, né? Fiz a minha tabela de dados, que aqui ela só para replicar, né, todo esse cálculo para todos os valores de entrada que eu tenho. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V lá. Boa, acertamos. Olha só que loucura, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso mais disso, né? Já colei a resposta lá. Então, a única coisa que eu me preocupo agora é com aquela função sem acentos ali, que ela vai ter que seguir existindo, né? Para todo o sempre. Então, a nossa bônus 4 a gente já tem lá. Agora, a nossa nível 5 vai ser isso aqui. Só que aqui eu vou ter que tirar essa que a gente acabou de botar aqui, Golda Meir. Ok. Fica lá que talvez eu vou ter que usar vocês de novo, galera. E vou mesmo, né? Isso aqui vem pra cá. E aí esse reduce aqui é você. Isso. Então, sem acentos agora. Por que tá indo até lá embaixo, velho? Não entendo, mas tudo bem. Ok, vamos lá. Nível 5, vamos para nível 5. Agora sim, que demorado, né? Tô me sentindo meio lerdo hoje, mas tudo bem. Considerando a lista de nomes disponíveis, tá. O nome possui 6, 7 ou 8 consoantes distintas. Vai ser meio parecido com o que a gente fez ali, né? Podia ter mantido, mas enfim. Vamos lá, consoantes distintas. A, E, I, O, U. Mais Caractere Unicode. Caractere Unicode, sequência de 26 números, partindo do número 97. Para quem não sabe, né, caractere Unicode é como as letras ou os símbolos, né, os caracteres são codificados dentro do computador, do Windows. E o 97, esse que eu botei aqui, é o código para o A minúsculo. Então, estou fazendo uma sequência de 26 a partir do A minúsculo, porque nada é por acaso. Dentro da tabela interna do computador, as letras estão em ordem, né? Então, aqui a gente tem as 26 letras. Eu listei as 5 vogais aqui no início. Por quê? Porque eu posso fazer um único, né? Único dessa galera aqui que aparece somente uma vez. Então aqui ele já me extraiu todas as consoantes, tá? Então é só isso aqui que me interessa. Posso copiar aqui, colar, deletar. Ok, aqui estão as minhas consoantes. Então vamos lá, tem que ter... o nome possui 6, 7 ou 8 consoantes distintas. Vou fazer a mesma coisa com a tabelinha de dados que eu fiz antes ali. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou copiar esse nome aqui, só para ele ficar como base, né? Opa, o nome escrito, aí aqui eu vou dar um regex extrair, aquilo ali, foi. Tá, aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, vou dar um Ctrl C, o intervalo aqui. Pronto. Então, olha só, eu tenho 3 Ds naquele nome, eu tenho tarará, tarará. Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero saber se tem 6, 7 ou 8 consoantes. Não me interessa quantas tem, tá? Mas tem D, tem L, tem M, tem N, eu quero saber quantos são maiores que 0, né? Então, aqui tem minha resposta, eu quero saber o quê? Cont C. Quero contar se isso aqui é o quê? É maior que 0, certo? Então, ó, esse aqui eu tenho 7. Então, a Dandara é uma das possíveis respostas. Então, tudo que eu fiz foi para chegar nessa respostinha aqui, tá? Aqui, beleza? Eu acabei não usando esse N5, né? Então, sai daqui, cara. Beleza. Aliás, o N5 é agora. Não, tô no 6. Tô no 5. Nossa, que viagem. Ok. Cheguei na minha resposta. Então, eu fiz aquilo para Dandara, mas eu quero fazer isso para todos os nomes que aqui estão, certo? Fazer isso para todos os nomes que aqui estão. Estão aqui os nomes, a resposta que eu quero é essa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tabela de dados novamente, mudando... Calma aqui, fiz alguma comando errado aqui. Beleza. Alt SKT é o comando do Windows para tabela de dados, trocando esse nome aqui. Beleza, então olha só, aqui eu tenho quantas consoantes tem para todos estes nomes. E agora que eu tenho isso, eu quero fazer um pegar... não, tem que botar um filtro aqui, né? Eu fiz dos nomes corrigidos, né? Pelo amor de Deus. Cadê? Não estou vendo acentos. Quitéria, Maria Quitéria. Isso, estou fazendo. Ufa, tá, beleza. Tá. Vamos fazer o filtro direto disso aqui, né? Vamos ver.
Filtro. Quero filtrar quem? Eu quero filtrar os nomes originais, porque já vão ser os nomes das respostas, né? Quero filtrar esses caras. Quando? Aqui eu estou botando duas esperas para dois critérios, tá? Uma dessas esperas é quando isso aqui for maior ou igual a 6, e a outra é quando aquilo ali for menor ou igual a 8. Aquilo ali for menor ou igual a 8. Né? Porque tem que ser 6, 7 ou 8 caracteres, né? Então, eita! Não, cara, que viagem, velho. Tá tudo errado isso aqui. Pronto. Não sei. Cara, que loucura isso, velho. Pronto. Temos aqui os nomes das que tem pelo menos 6, 7 ou 8. Desses aqui, vamos lá. Desses aqui igual pegar desses aqui 20. Pronto. Esses são os nomes. Ou eu errei feio, mas eu acho que faz sentido, né? Vamos colar aqui e vamos ver qual é que é. Pronto, né? Deixa eu ver, isso aqui é claramente uma pessoa destreinada, tá? Claro que estou explicando para vocês, mas eu não estou fazendo nem perto de primeira essas coisas todas, tá? Ou seja, fizemos isso de novo, já posso deletar esses carinha aqui, não preciso mais deles. Tomara que não precise de consoantes depois, mas por enquanto fica aí. Então, olha só, N5... N5 foi... tem a bônus 5 agora, que é a última, né? Então aqui vai ser bônus 5. A bônus 5 é todo mundo de lá. Só que aqui eu tenho que tirar os carinhas que eu acabei de botar no nível 5, né? Então pronto, tá aqui. Por bônus 5 são essas as respostas possíveis. Estamos afunilando, né? Porque uma hora vai acabar as respostas, né? Então é isso aí. Home, vamos lá. Nível 5. Entre os nomes disponíveis na lista, qual apresenta o maior divisor comum entre? Então, vou ter que daqueles nomes todos descobrir a frequência da letra mais repetida. Então, isso é coisas parecidas com o que eu já fiz antes, né? Então, eu vou botar um A, E, I, O, U aqui. Beleza, aqui a gente tem todas as letras. Então, vamos lá. Esse cara vem para cá, só que aqui esses nomes, né? O nome é esse aqui, para a gente tirar os acentos, né? Vamos ver. Não tem mais acento? Não vejo mais acentos. Será que tem Caricó? Tirei acento. Acho que estão acabando os nomes com acentos, né? Mas enfim, em tese está indo tudo certo. Ok, esses são os nomes que eu tenho que olhar para depois buscar desses aqui. Ok. Ele quer 3 coisas, né? Frequência, distintas e tamanho. Então vamos lá. Ele quer frequência, distintas e tamanho. O tamanho é só o número de caracteres, bem tranquilo, tá? Distintas, frequência, ok. Vamos fazer a nossa tabelinha de dados ali, galera. Vamos lá, vou trazer isso aqui para cá. Eu vou trazer e vou colar ali depois. Beleza. Opa. Aqui. Eu poderia estar usando o mesmo setup. Eu estou fazendo um monte de coisa separada aqui que poderia estar fazendo junto, mas vamos ser felizes, né? Regex, extrair. Esse cara... Bom, se vocês não saírem aprendendo o regex, essas coisas de letras, depois dessa aqui, né, galera? Esse aqui está sendo um bom exercício de manipulação de texto. Um ótimo exercício, na verdade, né? Então aqui está explodido. Pronto. Então, o que eu quero fazer? Eu quero... O que está vendo? Frec e dist. Ok. Tá, vamos lá. Vou botar aqui, ó, frec e dist. Isso aqui funciona para uma tabela de dados de 2 dimensões bem tranquilo, que até é uma coisa nova que eu nunca fiz em vídeos aqui, eu acho. Então, a frequência é o mais repetido, né? Tá, então frec é o cont C que eu tinha feito antes. Nossa, cont... Vocês estão vendo que eu estou mais lerdo do que o usual, né, galera? Isso aqui significa muito focado em negócios e pouco focado no Excel na prática, né? Invertido de novo.
aqui. Então a frequência é o maior daquilo ali, né? Então eu quero aqui o máximo desses aqui. Beleza, então isso aqui vai ser uma das minhas perguntas ali. Tá? A frequência está aqui. Dist é distintos, né? Aqui tá, quantos ali é maior que zero, beleza. Então, cont C, se esses aqui são maiores que zero. 8, tá, 8 vem pra cá. E aí aqui eu posso fazer ali, aqui eu vou fazer aqui, ó, número de caracteres. Não, posso fazer direto aqui, eu acho, não sei. Igual número de caracteres desse cara aqui. Ok, 16, então vem pra cá. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu estou deixando uma espera de tudo que eu quero calcular para todos esses nomes, porque tanta frequência, isso aqui, que até fiz nessa disposição meio maluca, eu quero calcular para todos esses, tá? Então agora eu vou fazer uma tabela de dados de 3 dimensões, agora, 2 dimensões, mas com 3 contas, né? Então, para quem não conhece, isso aqui pode ser meio novo. Quero mudar este cara aqui. Olha só, ele calculou tudo, calculou todas as frequências, todos os distintos, quantos distintos e os números, né? Agora vamos ver o seguinte, entre os nomes disponíveis, qual aparece o maior divisor comum? Tá, então aqui eu tenho as 3 de cada, então agora eu quero o MDC, maior divisor comum, desses aqui. Diz que o máximo é 4, será que é aquele primeiro lá? Georgia O'Keeffe, será que é esse aqui? Vamos ver. Georgia, não lembro desse nome, será que é isso? Não, não é isso. Ou essa aqui tinha acento e eu simplesmente ignorei alguma coisa. Entre os nomes disponíveis na lista, qual apresenta o maior divisor comum entre? Vamos ver, a frequência da letra mais repetida. Tá, esse é o máximo. Ali é o número de letras distintas e o total de letras. Ah, sacana, porque aí aqui o Laender fala que espaços e pontuações não são caracterizados como letras, tá? Então, ok, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que tirar os acentos dessa galera aqui, tá? Na verdade, não tirar os acentos, aqui eu tenho que tirar tem que tirar os símbolos, né? Então, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Antes eu já tinha separado isso. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Dá para fazer na mão essa parte, mas só vou fazer de novo aqui, ó. Concat essa galera toda. Tá aqui. Aí eu quero o regex extrair desses caras aqui para separar por todas as pontuações. Tá todo mundo ali. Para call. Disso aqui. Isso, só que aí eu quero o classificar do único, disso aqui, fecha, fecha, pronto. Tá, então olha só, fora as letras que a gente já brincou, eu tenho que tirar ponto, espaço e apóstrofo, tá? Então se eu fizer isso, isso aqui eu posso fazer na mão, como eu sei que são só esses 3 caracteres para não serem considerados como letras, né? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, como isso aqui está tudo escrito, cadê meu substituir? Substituir. Quero substituir um apóstrofo por nada nesses caras aqui. Substituir uma. Quero substituir um espaço por nada. Ok. E quero substituir um ponto por nada. Ok. Deu. Agora não tenho espaços, não tenho nada, não tenho nada. O que é o... daí tem um nome com 3 aqui, ó, Stephanie Kwolek. Então o que eu posso fazer? Como eu sei que essa Stephanie, eu poderia fazer um proc x e tal, mas como eu tirei os acentos aqui só para não ficar fazendo fórmula, eu posso voltar e pegar ela ali direto, né? Cadê o nome dela? Stephanie Kwolek. Aí se não for isso aí, me dei mal, né? Porque, ó, tá certo, né? Novamente, né? Frequência da letra mais repetida. E aqui entra a importância de ler, ó, porque ele fala, ó, espaços e caracteres de pontuação não são considerados letras. Então já ocasionaria o erro aqui, né? Então, ok, maravilha, temos a nossa bônus 5. E agora, entre aspas, só nos resta a nossa
a nossa nível 6 e a nossa nível 7. Né? Então, vamos deletar isso tudo que a gente fez aqui, porque não precisa mais. Ok, vamos deletar por partes então. Pronto. Bom, as letras ficam aí porque volta e meia a gente vai ter que usar as letras, né? Então, N5, agora N6. Aqui, e aqui eu vou ter que tirar o bônus 5 que a gente acabou de fazer. Pronto, né? Todas menos uma. Ok, vamos lá. Vamos ver o que pede nível 6. Não me lembro mais de nada disso. Eu resolvi isso aqui no dia 2 de março. Hoje é dia 21. Ok. Considerando a lista de nomes disponíveis, tá? Classifique-os conforme os critérios abaixo e pegue os 20 primeiros, tá? Maior soma dos valores das letras. Viu? Precisaríamos das letras de novo. Em caso de empate, prevalece a ordem alfabética. Então, beleza. Tudo bem que eu tenho as letras aqui, mas como eu quero na ordem, lá vamos nós. Caract. Vocês viram quantas vezes eu estou fazendo esse Caract Unicode aqui? Esse é o tipo de coisa que ou a gente pode ter uma lambda pronta ou alguma coisa para não precisar ficar fazendo todas as vezes, tá? Caract Unicode da sequência de 26, 97, fecha. Opa, 97. Beleza, ok, temos todas as letras em ordem, né? Então, o que ele quer? Ele quer... cada um é um valor. Então, sequência 26, está aqui. Eu poderia... já sei. Ali, né? Como aqueles... outros não são caracteres, ponto vírgula. Eita. Ali. Ué, não está mostrando? Que loucura, ok, vamos fazer um teste depois. Aqui, espaço e ponto. Não, eu quero aquilo lá, cara. Se eu fizer isso aqui, apóstrofo e aquilo, vai? Vai. Estranho, vamos ver se funciona. Por nada, né? Porque aí, desse meu sem acentos aqui, eu vou ampliar 6, 7, 8, 9. 9 e 9. Não vai mudar nada, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, porque aí é para sair esse apóstrofo daqui. Ué. J2, J9, JK. Ok. Que estranho. Vamos lá. Tá, não preciso mexer nisso aqui agora, né? Em caso de empate, prevalece a ordem alfabética. Não vou precisar fazer isso aqui. Volta para o 6 e volta para o 6. Mas acho que lá na última eu vou precisar fazer isso em algum momento. Boa, beleza. Tá, temos os nomes aqui. Os valores estão aqui. Então eu quero a soma. Eu quero a soma do quê? Quero a soma do proc_x, do regex extrair, desse cara aqui. 1. Tá, esse é o regex. Estou procurando esse regex onde? Estou procurando esse regex aqui e trazendo daqui. Se o proc_x der erro, opa, não fechei o regex? Aqui. Se não encontrar, dá 0. Soma. Pronto. Opa. Cara, por que isso tá indo até lá embaixo? Que loucura. Muitas coisas acontecendo aqui, pessoal. Sim, porque eu tenho que fixar isso aqui, senão vai dar ruim, né? Caraca, tudo está acontecendo de forma muito estranha. Parará. Nossa, por que tá dando erro de referência? O que tá acontecendo, velho? F4. F4. Nossa senhora, ok, aqui está a soma de todo mundo, né? Quando é letra são esses valores, quando não é, não é. Então eu tenho que classificar aquilo primeiro pela soma,
E se não for a soma, eu tenho que classificar pela própria coluna, né? Pela ordem alfabética ali. Então, vamos fazer um teste aqui, né? Isso aqui eu lembro de ter aprendido com o Gatti, Fábio Gatti, em outras das edições, acho que lá em 2024, de uma classificar por, ou com o Gabriel, em alguma coisa do Mundial. Mas, enfim, é o classificar por. Quero classificar por quem? Este nome, os nomes originais, né? Lembrando que essa minha coluna é só um apoio sem os acentos, né? Porque isso aí pode dar problema para vocês. Quero classificar aquilo por índice de classificação. Primeiro é esse aqui, do maior para o menor, né? Então é descendente. E depois essa aqui no alfabética, que é o ascendente. Então, cara, por que aquilo... Que maluco, velho. Aquilo ali até o 41. Não sei porque aquilo ali está acontecendo. Quanta coisa bizarra. Então, em tese, essa é a nossa classificação. Então, a gente tem 40 aqui. Eu vou fazer o pegar 20 disso. Pegar daquilo ali, 20. Tô achando estranho isso. Será que tá certo isso? Tá tudo certo. Então, enfim, né? Que coisa curiosa, cara. Quanto errinho tá dando pequeno aqui, mas tudo bem. Ok. Resolvemos a 6. Como a gente não tem bônus 6, o próximo passo é a última, que é a 7, porque a gente está quase com 1.250 pontos agora, né? Só falta a última. Então, né, com todos esses percalços no meio do caminho, vou deletar vocês todos aqui. Aqui só o que me interessa é agora para o nível 7, N7. E aí o nível 7 é isso aqui. Então, eu estou pegando aqueles ali e aí tenho que tirar os que eu botei no nível 6. Né? Então, assim, ó, só sobraram 20, né? Porque é o resto das respostas. Se eu fosse colar só as respostas, sem fazer o que o nível 7 pede, vamos ver o que acontece. A gente vai acertar quase tudo, só vai ter alguns parzinhos que vão estar diferentes, se eu não me engano. Tem alguns pares que vão estar diferentes porque ele pede para a gente fazer alguma coisa. A partir da lista, remova as vogais de cada nome e em seguida classifique-as em ordem alfabética. Então tá, olha só. Vamos lá. Vamos lá. A nível 7 está aqui. Eu quero pegar os nomes sem acentos. Então, esse aqui tem que pegar esse nome aqui. Beleza. Ele manda remover as vogais. Então, agora, a mesma coisa que eu tinha ali, posso fazer de novo, né? Eu quero fazer o seguinte. Lá eu estou removendo o quê? Lá eu estou pegando aqui. Vou tirar isso aqui. Então, se eu quero remover as vogais daqui, eu posso botar junto nessa lista que eu quero substituir por nada. A, E, I, O, U. Então, se eu ampliar aquele intervalo para substituir esses caras pelo que está aqui do lado, quando eu substituir aquilo por nada, em tese vai dar nada, né? E aí, se não der, eu vou botar um igual com aspas simples ali. Então, ali vai ter que ser até o J11. Então, aqui eu quero tirar do J... Opa, aqui você. J11 e aqui 11. Ele não está tirando. Então, vamos ver se eu botar um igual, aspas, aspas, se aquilo ali vira um vazio e ele entende que aquilo é para eu trocar por um nada. Será que ele vai entender isso? Não entendeu, que loucura, né? Não consegui tirar as vogais ali com aquilo lá. Que curioso, cara. O, A, E, I, O, U. Eu sei. Óbvio, porque eu não estou chegando lá. Putz, é por isso que não deu certo no outro também. Então aqui a gente tem 10. Ui, que viagem, velho. Olha só. Pronto. Agora sim, que beleza, né? Então, aqui estão todos os nomes sem as vogais, certo? Então aqui ele está falando o seguinte, ó. Tira as vogais e classifica em ordem alfabética. Então, já que eu tirei as vogais, agora é só o classificar essa galera aqui. Em tese, é para ter nomes trocados, ó, QTR e CR, né? Como eu tirei as vogais, então agora estes nomes colando aqui, ó. Opa. Não. Calma. Não é isso que eu tenho que fazer. Porque não são esses os nomes, né? Eu quero classificar por. Eu quero classificar os nomes originais por quem?
por essa coluna sem os nomes na ordem alfabética, que é ascendente. Agora sim, meu amigo. Olha aí. Esse desafio tem um monte de pegadinhas, né? Eu tô vendo essa segunda metade do vídeo, 46 minutos, agora a outra deu, sei lá, 15, 20, vai dar 1 hora e pouquinho isso aqui, né? Novamente, é fazendo, errando, explicando, porque tá todo aqui o raciocínio, né? Então, o que que eu... Ó, 1.250 pontos, né? Deixa eu voltar aqui para mim. O que que eu traria, pessoal, de ponto de atenção, né? Ou de, enfim, comentários desse desafio. Primeiro que o formato dele é diferente, né? A gente tem que ir excluindo os nomes que já foram usados para usar como base para a próxima questão, isso é um ponto. Outro ponto é, isso aqui é manipulação de texto na veia, né? Vocês viram usando bastante regex, bastante classificar, substituindo, ali pelas tantas eu usei um reduce, usei tabela de dados de uma dimensão, usei tabelas de dados de 2 dimensões com 3 fórmulas para bônus 5 ali que pedia, inclusive está aqui, ó, a frequência da letra mais repetida, o número de letras distintas e o total de letras do nome, né? Então assim, novamente, isso aqui é um desafio do campeonato, estão aqui as respostas, eu não me preocupo em fazer o vídeo enxuto, só mostrando as coisas, eu prefiro mostrar a minha forma de raciocínio, porque quem está aprendendo, eu acho que posso estar enganado, e vocês me comentem aqui nos comentários, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é bom ver o processo de raciocínio, porque eu acerto, eu erro, eu penso no meio do caminho, né? Novamente, vai ter muitas ou várias, diversas outras respostas, né, resoluções desse desafio na internet também, ou pelo menos eu espero que tenha, né, para vocês terem como base, mas aqui fica o meu jeito, né, como testador, como a pessoa que eu sou, não sou melhor que ninguém, eu só cheguei aqui antes de alguns de vocês, né. Então tá aqui a minha resposta, espero que tenham gostado, comentem aqui, galera, o que vocês acharam, sugestões, se gostaram, se gostam, né, desse tipo de resolução um pouco mais longa, comigo acertando, errando, ou se prefeririam que fosse só um vídeo editado, a resposta é essa, eu acho que não teria tanta graça, né? Mas claro que aí também economizaria tempo, por isso que eu estou perguntando para vocês. E também, por fim, mas não menos importante, vou deixar aqui embaixo alguns links interessantes para quem quiser ser meu aluno. Eu estou reformulando a minha plataforma, né? Eu tinha um curso separado para o mercado de trabalho, que era reciclagem e produtividade. Tem outro curso que é o Intelecto Pro Player, que só ensina as coisas do campeonato, um monte de coisa legal, um monte de aula legal, né? E além disso eu vou botar mais coisas de inteligência artificial, geração de renda extra e mentalidade também. Então vão ter 5 pilares ali. Fiquem atentos que se já não estiver pronto vai ter o link de espera aqui embaixo. Então aguardo vocês lá na comunidade ou aqui no canal. Valeu, galera, até a próxima!